tudo bem? Hoje eu quero falar com você antes da gente começar mais um vídeo, antes de você começar o seu estudo e eu o meu trabalho aqui. Eu acredito que nós dois estamos ligados aí para uma mesma intenção, a questão do conhecimento nas áreas, obviamente aqui especificamente na área que eu domino e na área que você precisa. Só que antes da gente começar essa atividade, que para mim é realmente a minha paixão, vamos provocar aqui em você uma determinada necessidade de se inscrever nesse canal. O canal hoje, ele ainda tem um número de inscritos muito baixo e a gente quer atingir mais pessoas e a gente, para isso, precisa qualificar esse canal, colocando esse canal num grupo dentro do YouTube que seja de canais realmente com uma qualidade muito boa. Para isso, o que é que a gente depende de você? Primeiro, da sua inscrição. Isso é muito importante. Ter um número relativamente grande de inscritos é muito importante. Mais do que isso, a tua assistência. Ou seja, sempre visitar aqui o canal, sempre ver as novidades. Para isso, basta você acionar o sininho e vai receber notificação de tudo que é novo que a gente colocar aqui no canal. E a terceira gentileza, muito importante, eu acho que talvez a mais importante. Se o vídeo te agradou, te ajudou a conhecer um pouco mais desse assunto que de repente ou é a tua grande alegria ou é a tua grande necessidade, dá o like para que esse vídeo seja ranqueado em um vídeo bastante assistido. Fazendo isso, o que eu acredito que não seja um esforço tão grande, mas é uma prova de confiança real, você vai ajudar muito esse canal. E esse canal, você já sabe disso, a ideia é fazer tudo o que ele faz, mas de maneira gratuita. Ok? Então, colocado isso, deixa eu ir aqui para o meu trabalho para eu conseguir te ajudar. Valeu, forte abraço, até mais. Bom, pessoal, como de costume, o exercício aqui é do livro do Johnson, tá? Fundamentos de Análise de Circuitos, né? Eu peguei esse daqui. E o meu objetivo é calcular essa corrente I, só que utilizando o método de Thevenin, tá? Então, Thevenin é um processo e ele tem etapas. A primeira etapa é a gente desligar as fontes independentes. Então, ó, desligar todas essas fontes. Ok? E abrir o circuito para calcular a resistência equivalente, aqui no caso que é um circuito meramente resistivo, a resistência de Thevenin. Então eu tenho que desligar as fontes independentes, abrir o circuito onde eu desejo calcular a minha variável, a gente chama isso de circuito carga, e a partir dali calcular a resistência de Thevenin. Ok? Então é isso que eu preciso fazer. Agora, como que eu vou fazer isso? Então deixa eu organizar aqui de novo o circuito para a gente poder reaproveitá-lo. Então vamos lá. Vamos para a primeira etapa de desligar as fontes. Abrir o circuito lá onde tem a corrente I e calcular naquele ponto, calcular a resistência de Thevenin. Então eu preparei aqui, ó, já estou com as fontes desligadas, mas a gente tem que fazer um ajuste. A fonte de 30 volts é uma fonte de tensão. Como é que eu garanto que nesse ramo que tem 30 volts eu não vou ter nenhum volt? Ou seja, eu tenho que ter um curto-circuito. Certo? A mesma coisa na fonte de 20 volts e na fonte de 15 volts. Então, ó, aqui era, aqui era onde era a fonte de 15 volts e aqui aquela de 20 volts. Agora, e a fonte de 10 mA? Essa fonte aqui, ó. O que é que eu faço? Bom, para garantir que nesse ramo aqui eu não vou ter corrente, ou seja, desligar uma fonte independente de corrente, eu vou deixar o circuito aberto mesmo. E está aqui, ó. Ele está aberto. Não passa corrente aqui nesse circuito, ok? E abrir o circuito onde a corrente I estava e vou calcular aqui a resistência de Thevenin. Então eu acredito que dessa forma fique claro o que é que a gente tem que fazer. Observe o seguinte, imagina uma corrente vindo aqui, ó, para dentro do circuito. Essa corrente ela vai enxergar esse resistor de 1K e esse resistor de 3K em paralelo, né? Porque parte dela sobe, parte dela sobe. Para cá não vem, porque é circuito aberto, então para cá não vem. Ou seja, eu vou ter 1K em paralelo com 3K. Beleza? Aí essa corrente chega aqui, essa outra chega aqui, se juntam
vem para cá. Quando chega aqui, o que é que acontece? Parte dela vem em cima de 4K, a outra parte vem em cima de 2K. Ou seja, esse paralelo de 1 com 3 está em série, porque a corrente vai passar em cima do outro paralelo. Então, 2K em paralelo com 4K. Só lembrando, pessoal, que fazer o paralelo entre dois resistores é produto pela soma, tá certo? Então, aqui vai ficar assim, ó, 3K2, né? Na verdade é 3M, mas eu vou botar assim, 3K2 dividido por 4K. Então eu corto esse K aqui com esse 2, vai ficar 3/4 de K. O outro aqui é 8K2 dividido por 6K2. Desculpa, 6K. Aí eu posso cortar aqui. Vai dar 8/6 de K. Né? 8 sobre 6K. Bom, isso aqui é resistência de Thevenin. Vai ficar 3/4 mais, meu 4 é muito feio, né, pessoal? 3/4 mais 8/6. 8/6 é 4/3. Tudo isso em quilo-ohms, ok? Isso aqui vai dar 25 sobre 12. Então eu tenho que a resistência de Thevenin é 25 sobre 12 quilo-ohms, ok? Então, resistência de Thevenin já não é mais o meu problema. Agora nós vamos para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Eu ligo novamente as fontes, mas permaneço com o circuito carga em aberto. Ou seja, as fontes vão ser ligadas, porém, isso aqui vai continuar aberto. E eu vou colocar nesse trecho que está em aberto uma tensão, que é a tensão da fonte de Thevenin. Beleza? Então vamos lá. Então, beleza, eu fiz isso. Ó. Abri lá, né, religuei as fontes, abri lá o circuito e deixei coloquei mais na esquerda, menos da direita. Poderia ser o contrário, não tem problema, eu vou ter um V de Thevenin. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Vamos lá. Eu vou colocar uma tensão... deixa eu já falar uma coisa. Nessa malha que eu estou colocando em verde aqui, ó, não há corrente porque eu estou com o circuito aberto aqui embaixo, ok? Então não tem corrente. Então como é que eu vou fazer para calcular esse V de Thevenin? Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular qual a tensão entre esse nó e esse nó, e esse nó, que é o mesmo, né? Aqui é o mesmo, e esse nó. E vou fazer uma leitura de tensão aqui sem ter corrente passando aqui. Ok? Então, vamos lá ver como é que eu vou fazer isso. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou colocar aqui uma corrente, ou melhor, vou calcular uma tensão aqui em cima, que eu vou chamar de V1, e essa tensão é fração da tensão de 30 volts por divisão de tensão. Certo? Então, como é que eu calculo? Observe bem essa malha e olha o que é que eu vou fazer aqui. Ó. V1 é igual a 4 mais 2 vezes 30. Por quê? Vamos lá. 4, 2, 30. Ok? Divisor de tensão. Então, vamos lá. 4 mais 2 é 6. 6 por 6 dá 1. 30 por 6 dá 5. Então, eu já descubro que V1 é 20 volts. Tá? V1 é 20 volts. Beleza, então eu já sei que V1 aqui é 20 volts. Beleza. Agora, qual seria a tensão aqui em cima? Né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma corrente aqui, que eu vou colocar essa corrente aqui no sentido horário, vou chamar essa corrente de I1, e para me ajudar, eu vou colocar também uma corrente aqui, que eu vou chamar de 10 mili, eu já tenho o valor dela. E vou calcular a tensão entre esses dois nós aqui, ó, esse e esse, ok? Beleza, então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Se eu for ler essa malha, pessoal, eu vou ler essa malha aqui, ó. Eu não vou ler essa outra porque tem uma corrente ali, então eu não leio. Eu vou ler essa malha em roxinho que está aí, ok? Prestem bem atenção às polaridades das correntes, ó. Mais, menos, mais, menos.
E da corrente verde, mais, menos. Chega com mais, deixa com menos, e eu vou ler agora essa malha. Então, ó, eu vou colocar a equação aqui, depois eu passo para lá, ok? Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó, 20 volts. Espera aí que essa caneta tá ruim de ver. Espera aí. Vamos colocar assim, 20 volts. Veja que eu estou pegando o mais do 20, não é? Ó? Eu estou pegando o mais aqui, ó, certo? Pela saída. Então, vai ficar assim, 20 volts menos 1K vezes a corrente I1 menos 15 volts menos 3K vezes a corrente I1 mais 3K vezes a corrente de 10 mili igual a zero, porque aí eu li a equação da malha inteira. Então, vamos lá. Vou pegar essa equação aqui para a gente poder resolver, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só cercar aqui essa partezinha amarela aqui para a gente não se confundir. Ok? Vou fazer assim. Beleza. Beleza, eu vou colocar a equação aqui, ó. Tá. Eu quero calcular I1, tá, pessoal? Que é o meu desejo aí, né? Então, o que é que vai acontecer? Então, vai ficar assim. Aqui vai ficar 20 menos 1K, menos 1K menos 3K, menos 4K vezes I1, menos 15, aí ó, 3K vezes 10 mili, 30. Então, mais 30 igual a zero. Então, ó, 20 menos 15. 20 menos 15 dá 5. 5 mais 30 dá 35. Então, vai ficar assim. Menos 4K e 1 igual a menos 35. Menos 35. Beleza, então I1 é igual ao quê? A 35, mas se a gente cortar os dois sinais aqui. 35 dividido por 4. Então, I1 é 35 dividido por 4. Não esquecendo que ele está em miliamperes, porque aqui eu tenho 4K. Então, miliamperes. Beleza, eu tenho I1. Agora vamos voltar para esse circuito só para a gente ver o seguinte. Qual é, então, sabendo que I1 é 35 sobre 4 miliamperes, qual a queda de tensão dele em cima do resistor de 1K? Não é? Que é essa parte do circuito aqui, ó. Me permitam aqui apagar as correntes agora, já que a gente já fez, né? Então, se a corrente 1 polarizou o 1K mais embaixo, menos em cima, e a corrente I1 é de 35 sobre 4 miliamperes, então aqui vai ficar assim, ó, mais menos 35 sobre 4 volts, porque é 35 sobre 4 mili vezes 1K, e a gente sabe que daqui para cá é 15 volts, por causa da fonte. Então, como é que eu calculo V de Thevenin dessa forma? Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura dessa malha que eu falei antes, que não passa corrente. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos lá. V de Thevenin. Eu vou ler pela saída, tá? Mais 20, mais 15, mais 35 sobre 4 igual a zero. Então, eu tenho essa equação aí para o V de Thevenin, certo? Então, o V de Thevenin vai dar esse número aqui. Deixa eu só selecionar ela aqui para a gente fazer o cálculo lá para fora. Aqui vai dar uma confusãozinha, mas tudo bem. Vamos lá. Então, o V de Thevenin deu isso aqui, ó. Ou seja, V de Thevenin vai dar, vou passar tudo para o outro lado, né? 20 mais 15 é 35, então vai ficar assim. Menos 35 sobre 4. Se a gente for fazer essa questão aqui, né? Essa equação aqui, vai ficar assim, ó. V de Thevenin igual a menos 175 sobre 4, tá? Porque 4 vezes 35 vai dar 140, 140 com 35 vai dar 175. Isso em volts. Então, V de Thevenin é menos 175 sobre 4 volts, ok? Agora a gente tem que prestar muita atenção como que a gente colocou o V de Thevenin aqui nesse circuito,
Então observem a estrutura do mais à esquerda e o menos à direita. Por quê? Porque a última etapa agora é a gente colocar o equivalente de TVNAM. Então vamos lá. O equivalente então vai ficar isso aqui, ó. Menos 175 sobre 4 volts, que é o V de TVNAM, mais em cima, menos embaixo. Por que mais em cima e menos embaixo? Lembra que eu coloquei o mais aqui, o menos aqui de V de TVNAM. Se eu girar isso aqui para cá, o mais vai ficar em cima e o menos vai ficar embaixo, ok? É por esse motivo bem simples, tá? E o valor da resistência de TVNAM, 25 sobre 12 kΩ. Aí, pessoal, aí fica bem fácil, né? A gente tem o seguinte, que o I, nesse caso, que está saindo pelo mais da fonte, é o valor da fonte, menos 175 sobre 4, dividido pelo valor da resistência, que é 25 sobre 12, só que aqui é K, tá? Então essa corrente vai dar em mili. Alguém pode perguntar o seguinte, Luiz, colocar o menos 75 sobre 4 volts, mais em cima, menos embaixo, é a mesma coisa que colocar 175 sobre 4 volts, menos em cima e mais embaixo? É. Se eu trocar o sinal da fonte, eu tenho que trocar a polaridade. De qualquer maneira, a corrente seria negativa, porque ela estaria saindo pelo menos da fonte. Ok? Então, se a gente for fazer esse cálculo aqui dessa corrente, a gente vai encontrar, bom, aqui ficaria assim, né? Menos 175 sobre 4 vezes 12 sobre 25, ok? Aqui é K, a gente não pode esquecer disso. Então, essa corrente vai dar menos, se você fizer as simplificações devidas aí, 21 miliamperes. Então, esse era o nosso objetivo nessa questão. E eu espero, sinceramente, pessoal, que tenha ficado claro para vocês. Por quê? Porque o circuito não é tão complicado assim. O que dá mais trabalho é porque ele tem bastante fontes, então isso vai dando um pouco mais de trabalho. Beleza? Um forte abraço a vocês. Valeu!